Oi, eu sou a Pamela, sou psicóloga voluntária da ONG. Oi, eu sou a Fernanda, sou psicóloga e também voluntária da ONG. E hoje a gente veio falar com a Tati. Oi, eu sou a Tatiana, presidente da ONG Amada Helena, e estou aqui novamente para nós trazermos uma pauta tão importante para esse canal, que é a visão do profissional sobre toda essa realidade que a gente vive e vem abordando aqui. Eu queria começar falando de um projeto que a gente tem, que é o encontro multiprofissional que a gente já realizou há 2 anos aqui, que é um evento que a gente promove para profissionais, que lá atrás, quando a gente começou a conversar com mães, a gente percebeu que elas era recorrente elas reclamarem, a gente não foi muito bem acolhida no hospital e tudo mais. Então a gente pensou em elaborar algum evento, algum projeto voltado a profissionais. Só que quando a gente chegou para falar com os profissionais, a gente viu que eles tinham as próprias demandas deles. Então, escutamos que eles não são preparados em faculdades para atuar nesse tipo de situação da perda, e que é uma realidade muito difícil e é uma realidade diária dentro dos hospitais. E eu queria que vocês pudessem contar um pouco mais do que é essa rotina em hospital, como que vocês veem tudo isso, porque a gente tem a visão de pai, de mãe, e vocês tiveram a visão da área profissional, né? Eu entrei no hospital, eu fazia estágio, então foi o meu primeiro contato assim, dentro do hospital. Eu acho que tem uma visão de rotina e de coisas de demanda que precisam ser feitas, e eu acho que é muito emergente essa coisa de a gente falar da questão de falta de profissionais, do quanto que os profissionais estão preparados para lidar com situações de crise, situações difíceis, e o que se passa atrás dessas cortinas, assim, que tipo de apoio eles recebem. Eu lembro que quando eu estava fazendo estágio, teve uma menina que a gente estava acompanhando e que já vinha de uma longa internação, e aí ligaram para o serviço e disseram assim, ela faleceu, a gente precisa que alguém suba para acolher os pais. E aí eu subi, entrei no quarto, fiquei um pouco com a família, enfim, e eu lembro que quando eu estava saindo do quarto, no corredor, tinha uma moça da limpeza acocada no chão, no cantinho, assim, bem encolhidinha, chorando. E aquilo me gerou um impacto muito forte, assim, e daí fui de prontidão, assim, perguntar pra ela o que estava acontecendo, e aí ela falou pra mim assim, eu tenho que entrar no quarto, eu não sei como, porque era uma menina que eu gostava muito, é uma família que ficou muito tempo aqui, que a gente cria vínculo, e eu preciso entrar lá e não sei como. Eu conversei com ela num cantinho e ela disse assim, eu tenho que dar conta dos outros quartos que eu tenho que limpar, então tem a questão de prestar contas no final de um dia e tu ter que prestar o serviço que tu tá fazendo, e onde é que ficam essas demandas emocionais, onde é que vai tudo isso, né? E aí tu saber que no dia seguinte tu vai passar por aquele corredor e vai estar vazio, e o sentimento de vazio que a gente fica com tudo isso também, né? Ninguém te entende dentro daquele local, se não tá vivendo junto contigo, se não consegue partilhar daquilo, assim. E eu acho que eu e a Pamela, a gente construiu isso durante um bom tempo que a gente trabalhou juntas, e a gente conseguia se acolher muito dentro de dizer, olha, vai junto comigo atender porque tá difícil, entende? Eu não vou conseguir sozinha. Então, tu conseguir ter colegas de trabalho para partilhar isso e conseguir dividir a carga emocional que tem, eu acho que é a coisa mais fundamental que a gente precisa ter hoje em dia. Eu acho que a importância, sim, de conseguir pedir ajuda, né? E dizer, olha, eu não vou conseguir sozinha, eu preciso que alguém me ajude. Porque eu acho que entre os profissionais da área da saúde ainda tem uma questão de eu vou dar conta da minha tarefa e eu fui preparado para isso e vou cumprir o meu papel, vou cumprir as minhas obrigações e pronto, né? E vou deixar escondido aquilo que eu tô sentindo. Nenhum curso, assim, o da psicologia durante a graduação, a gente aprende um pouquinho sobre morte e tudo mais, a questão do luto, mas nos outros cursos da área da saúde é difícil se abordar esse assunto, né? Então fica uma questão meio tabu, assim, fica um estigma disso, e trabalhando dentro do hospital, acho que a gente consegue ver muito o quanto esses profissionais sofrem. Pensando assim em médico,
um médico se forma para salvar vidas, né? Mas a gente sabe que não é só isso que acontece, Sim, né? Que as pessoas morrem. E aí, o que eles fazem com isso, né? E eu acho que nesses 2 anos trabalhando em hospital, assim, eu consegui não só entrar em contato com questões minhas, assim, enquanto profissional da saúde estando dentro do hospital, mas também consegui observar os profissionais que estão lá atrás, assim, e que às vezes os familiares não conseguem, ou até pela questão do tempo de visita e tudo mais, não enxergam muitas coisas que acontecem, assim, do sofrimento, daí fica aquela questão assim, que os pais estão sofrendo, o profissional não tá nem aí, né? Sim, é o que a gente vinha colocando, né? Que nós temos a visão do pai, que até eu quero salientar que com certeza de pais, se a gente for comparar os sofrimentos, que a gente sempre fala aqui no canal, que dor não se compara na realidade, né? Sofrimento não se compara. Então isso não agrega em nada, não ajuda em nada. Comparando o sofrimento, com certeza, sempre o sofrimento maior é de quem está perdendo, óbvio. Só que a gente precisa sempre lembrar que os profissionais, eles estão expostos a essa realidade todo dia. Então a gente precisa ter outros espaços para ter esse diálogo, para a gente conseguir realizar um suporte muito melhor, para que tenha um atendimento melhor, um suporte melhor para as duas partes, né? E pensando assim que o profissional lida com todas essas questões e também na questão da frustração, né? Que acho que é outro aspecto assim que não é muito trabalhado ainda, que muitos profissionais acabam não tendo onde procurar recursos e ajuda para conseguir lidar com isso, né? Ano passado eu fui num congresso e a gente estava falando exatamente sobre isso, assim, sobre como que a gente cria espaços terapêuticos dentro de um ambiente que às vezes é tão triste e que tem uma demanda tão forte de cumprir tarefas. Então, eles estavam dizendo que nos Estados Unidos eles fazem, por exemplo, falecer um paciente, no dia seguinte eles pegam um prontuário dele, eles repassam o prontuário para ver que tipo de medida, até de questão de estudo assim para os outros colegas, que tipo de medida a gente poderia ter feito diferente. Eles fazem um encerramento do caso e no meio da roda tem um totem. Eles escrevem coisas sobre o paciente, uma carta, enfim, coisas que eles sentiram. Eles colocam no totem para fechar aquele ciclo para poder abrir um novo espaço, para poder ressignificar aquilo. Eu acho que isso é assim, de uma importância para quem está trabalhando com saúde ali, de onde a gente tem um espaço para colocar isso. Eu acho que quando se fala em luto, né, o que se diz muito é que cada pessoa tem o seu tempo, né? Só que o profissional da saúde, eu perdi meu paciente hoje, vamos lá, tem os outros que estão precisando de mim, e aí eu não tenho tempo para elaborar, eu não tenho um espaço para entender o que foi, para entender como que isso está repercutindo em mim. Sim, porque dentro disso eles vivem uma vida, eles vão para casa, eles vão ter o aniversário do filho, eles vão ter o aniversário da esposa, eles vão sair para passear, eles vão tudo dentro dessa rotina, né? Então isso é a importância do autocuidado, de se preservar. Então hoje muito autocuidado vem dessa barreira que se constrói, né? Então chega e fala para o paciente, olha, a gente não conseguiu, perdemos seu filho, enfim, e sai porque foi construída uma barreira, porque ele não foi preparado para aquilo ali. E a gente, como paciente, só pensa assim, não, é porque ele é frio, ele não sente nada, e não uma barreira. Então, como pai e mãe, é uma coisa complicada. Tu perdeu o teu maior bem, mas tu complicar que aquilo ali, tu compreender que aquilo ali foi difícil para a equipe de saúde também. É muito complicado. Para mim, hoje, como mãe, compreender que para aquele médico, para aquela equipe de saúde que perdeu a Helena, doeu também, para mim ainda não consigo mensurar. Para dizer bem a verdade, eu não consigo pensar, não. Ele saiu e foi para casa triste. Agora, tu falando isso, eu lembrei de um caso que eu atendi e que foi assim, de todos os meus pacientes, todos foram especiais da sua forma, né? Mas eu acho que sempre acaba tendo um que marca mais. E eu tive um paciente que eu comecei a atender ele no início do meu... Eu observava uma estagiária atendendo ele. Eu ficava só atrás dela observando o atendimento. E aí em seguida eu comecei o estágio, comecei a atender ele. E no início foi muito difícil, assim, foi difícil para criar vínculo, porque era uma criança, né? E tinha toda a questão da doença, assim, que... ele tinha muitos motivos para não querer ninguém perto dele. Vamos brincar, né? Porque
porque na cabeça da criança o atendimento às vezes é só uma brincadeira. Chegou um momento assim que ele internou e eu ia atender ele todos os dias. Assim. Quando eu não ia um dia, ele me perguntava, por que tu não veio ontem? Né? E eu não conseguia sair do hospital e deixar aquele atendimento lá. Eu não conseguia chegar em casa e não falar sobre ele. Quando eu soube que ele tinha falecido, eu tava viajando, eu tava de férias. E eu passei o resto das minhas férias chorando e muito triste. Mas lá, nas minhas redes sociais, as minhas fotos eram felizes. E talvez aquela mãe, enfim, eu mandei mensagem para aquela mãe e tudo mais. E talvez ela viu as minhas fotos e pensou, poxa, será que ela tá sofrendo, né? E hoje faz 1 ano que ele faleceu. E pra mim ainda é muito difícil. Também porque eu, enquanto profissional, eu não posso falar pra ela, até porque eu não sigo acompanhando essa mãe, eu não posso dizer, eu tô chorando muito, eu tô sofrendo muito. Desvalido o dela, parece, né? E tem um certo limite, assim, enquanto profissional, do que tu pode expor pro paciente, né? Eu vejo que esse paciente, assim, em especial, me ajudou muito a crescer, assim. Hoje, quando eu choro falando sobre ele, pensando nele, eu choro, assim, mas com o coração cheio, assim. Eu não choro mais de sofrimento, eu choro de saudade, mas com uma lembrança muito boa dele, assim, e do que eu aprendi com ele, né? Hoje é um choro que tá preenchido lá dentro, é um choro de saudade, é um choro, eu acho que tu conseguir ressignificar isso é um sinal de que tu conseguiu olhar para esse sofrimento, perceber, deixar vir à tona, vir chorar e deixar isso transparecer para te conseguir colocar para dentro de novo de um outro modo. Mais organizado. Eu lembro quando a gente estava no hospital, que em vários momentos a carga horária que eu fazia era o dia inteiro mais plantão, então eu ficava muito tempo dentro de uma UTI, 12 horas por dia dentro de uma UTI, e às vezes é muito difícil. Tu vê crianças super graves, tu vê mortes, 2 mortes por dia, e tu tem que acompanhar, e tu passar por tudo isso é muito doloroso, assim. Então eu lembro que quando eu chegava na sala, a minha carinha já dizia que eu precisava de um colo, assim, sabe? Uma coisa humana a gente chorar. Aí tem aquela coisa, tu não pode chorar na frente da mãe, tu não pode dizer pra mãe que tá doendo. Isso é tu não ser humanamente solidário e deixar perceber que aquilo tá te gerando sofrimento. Então, assim, muitas vezes eu já chorei, e já chorei conversando com as crianças de me despedir deles também. Então, assim, eu atendi um menino que tava em cuidados paliativos e ele tava perdeu a visão, perdeu a fala, perdeu os movimentos e perdeu a audição. E a gente se comunicava pelo toque. E eu lembro quando eu fui me despedir dele, eu tinha uma coisa de encostar na mão dele, fazer um carinho. E o pai encostava a barba na bochechinha dele para ele saber quem que era quem. E eu lembro que a gente fez uma roda para poder conversar com ele sobre o que estava acontecendo e a gente foi tocando ele aos pouquinhos. Eu acho que essas coisas de sensibilidade que eu acho que o profissional de saúde tem que estar atento. Tu te conecta e é completamente diferente do que tu chegar, fazer o que tu tem que fazer e ir embora. É tu olhar, é tu mesmo que esteja sedado, dizer, olha, eu vou fazer isso, vou te dar medicação e tal, é tu olhar para aquela criança e dizer para ela o que está acontecendo. É tu dizer o nome dela, é tu saber quem que ela é, o nome da mãe, se precisa de alguma coisa. Eu acho que muda o contexto, assim. Eu acho que muda o jeito que a gente faz. Eu acho que muda o sentido do trabalho, né? Porque acho que tu tá lidando com a vida. Se a gente para pensar, são coisas simples, né? E que eu acho que a partir do momento que isso vira um hábito, para quem não faz com frequência, flui e tu, enquanto profissional, te sente melhor. Sim, né? E tu vai pra casa tendo certeza que tu fez um atendimento. E às vezes, assim, muitos profissionais ainda é difícil para eles conseguir tirar essa barreira, assim, de que não, eu vou mostrar que eu tô sofrendo também.
que chorar com o paciente quando é necessário, né? Tu falar que sim, que tu também tá sofrendo, né? Com a tua intensidade no papel que tu tá, mas que tu tá sofrendo também, que tu tá sentindo também, isso melhora o vínculo, né? Isso melhora, assim, muitas questões que envolvem essa relação, né? De paciente profissional. Eu acho que é tão importante a gente trazer isso pro canal, Gurias. Eu agradeço do fundo do coração de dar coragem de vir falar e ainda mais abertamente, assim, sem medo. Do fundo do coração. Muito obrigado. E eu convido a todos para se inscrever no canal, ativar o sininho, lembrando sempre que o link do grupo do WhatsApp está aqui na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo.